Aleluias, glória a Deus. Vamos adorar o hino de número 8 para a glória de Deus. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno. Não há, nem mais humilde e mais benigno. Não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoar nela. E nele só, pelo seu santo sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido. Nele só, mas sua glória me há repartido. Nele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos o firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, aleluias, glória a Deus. Hoje vamos estar lendo Êxodo capítulo 12, para a glória de Deus. Êxodo capítulo 12 fala acerca da primeira Páscoa. Aleluias. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses 7. Princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falei a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a contar conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, ao qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até ao 14º dia deste mês. Então todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde.
e tomando do sangue, e o passarão em ambas as ombreiras e nas veigas da porta das casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, com ervas amargas a comerão. Não comereis ele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. E a sua cabeça com os seus pés e com a sua fursura, e nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão. O comereis, apresentar-te, esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens aos animais. Assim, todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo o sangue, passarei por cima de vós. Não haverá entre vós praga de mortandade. Quando eu ferir a terra do Egito, versículo 14. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. Os celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães sem fermento. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer um que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis a santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma haver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai-vos, pois, a festa dos pães sem fermento, dos pães asmos, né? Porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a estes dias nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde comereis pães sem fermento, até 21 do mês, à tarde, por 7 dias. Não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer um que comer pão levedado por fermento, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães sem fermento. Versículo 20, repetindo. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas casas, em todas as vossas habitações. Comereis pães sem fermento. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e disse-lhes: Escolhi e tomai-vos
cordeiro para vossas famílias e sacrificai-vos a Páscoa. Então tomai um molho de hisopo e molhai no sangue que estiver na bacia, passai-o na vega da porta e em ambas ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na vega da porta, em ambas as sombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas, para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o culto, e este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou a casa as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. E assim fizeram. A décima praga. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, e ele e todos os seus servos e todos os egípcios. Havia um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão à noite e disse: levantai-vos e sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas e vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito. E ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes de levedasse, e as amassadeiras atadas em suas vestes, sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, pediram os egípcios vasos de prata, vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam o que pediam. Assim eles despojaram aos egípcios. A saída do Egito. Verso número 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 homens.
sem contar as mulheres e as crianças. E subiu também com eles muitas misturas de gente, e ovelhas, bois e grandes quantidade de gado. E cozeram bolos sem fermento da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram expulsos do Egito. E as pressas, e assim nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito, e esta noite o Senhor que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenância da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerás dela. Porém, todo servo comprado por dinheiro, depois que houveres circuncidado, então comerá dela, e o estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá, não levará daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo o homem, então poderá celebrá-la. E será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerás dela. Uma mesma lei haja para o estrangeiro, que peregrina entre vós. E todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Aleluias, glória a Deus poderoso. Meus amados, aqui a gente vai ver que aqui está uma grande narrativa, né? O Senhor passou por todas aquelas pragas ali na terra do Egito para punir, né? Os egípcios, pois eles castigaram aquele povo, o seu povo, muito fervorosamente, né? Oprimiram. E eles não se arrependiam, né? Eles continuavam com o coração endurecido e adorando imagens de esculturas, né? Ao invés de adorar o nosso Deus, que é único e verdadeiro, não há outro, né? E ali o Senhor puniu severamente aquele povo, com pragas, com pestes, com pestilência, né? Com enxames de mosca, com bandos de rãs, gafanhotos, enfim, doenças, né? A gente vai ver um cuidado de Deus para com o povo de Israel. E o mais interessante é que aquele povo estava na mesma terra, porém era numa outra região separada, né? E o povo de Israel era guardado, não acontecia nada com eles, era só com o povo mesmo, ali do Egito, né? Pois eles não se arrependiam, continuavam com o coração endurecido, né? O coração deles era voltado para a maldade, para adorações, a imagens, a fazer mal mesmo, como é que se chama, Deus? Misericórdia.
a sacrificar aquele povo de Israel. Aleluia, até que enfim a palavra veio, né? Então, Deus puniu severamente aquele povo, de modo que eles apelavam, né? Pediam até para Arão e Moisés orarem para que fosse retirada aquelas pragas da terra deles, né? Pois eles sabiam que eles não tinham intimidade com Deus. Não adiantava de nada eles pedirem, pois eles sabiam que era a permissão do próprio Deus. Mas mesmo assim eles continuavam com o coração endurecido e não se voltavam para o Senhor, né? E mais interessante a gente ver que Moisés e Arão, eles iam ali e oravam. E o Senhor retirava aquelas pragas, né? Pois o Senhor, ele ouve a voz de uma pessoa que teme a ele, né? E ali eles oravam, aleluias. E aquelas pragas eram banidas daquela terra, né? Eles eram libertos, a terra foi... Imagine aí, os rios viraram sangue. Foi forte, né? Depois veio uma escuridão, passou por tanta coisa, né? E depois veio, por último, né, a morte dos primogênitos de toda a terra do Egito. Do animal ao ser humano, não ficou um, né? Do rico ao pobre. Por quê? Lembram quando lá atrás Faraó deu uma ordem que matassem todos os primogênitos na terra, aleluias, que nascesse, que fosse morto na época que Moisés nasceu? E ali Moisés tinha uma promessa, uma grande promessa do Senhor na vida dele. E ali a sua mãe escondeu ele por 3 meses. Depois de 3 meses não conseguiu escondê-lo mais. E colocou ele numa arquinha, né? E colocou juncos e betumes. Imagina o desespero daquela mãe para tentar salvar o seu filho, né? Pois ela sabia que o seu filho era filho da promessa. Ele tinha uma grande promessa do Senhor e o próprio Deus direcionou ela a fazer isso, né? Ali ela colocou junco, protegeu seu filho bem protegidinho, colocou ele naquela arca e colocou no rio para descer, para que fosse salvo, né? E o mais interessante é que ele é encontrado pelas filhas de Faraó, que banhava e tomava banho ali à beira dos rios, né? E ali, quando viu, se encantou logo, já pegou logo, disse que aquele criança era um grande milagre, já colocou logo o nome de Moisés. Porém, ali a sua irmã desceu correndo, beirando o rio, né? Guardando, caso acontecesse alguma coisa com ele, para ver quem achava. E quando as filhas de Faraó achou, ficaram sem saber entender o que faria, né? E a preocupação delas maiores foi... Dela maior foi assim: meu pai tá mandando matar todos os primogênitos. Se eu chegar lá com essa criança, eles vão matar. Ele vai querer matar essa criança. E eu não posso deixar que isso aconteça. E aí logo aquela irmã se aproxima, né, e fala que sabe de alguém que pode criar aquela criança, né, como ama de leite. E ali aquela filha do rei então somente perguntou quanto mais ou menos mandou que levasse a moça, né, no caso a mãe de Moisés, até ela. E ali foi levada ali a mãe de Moisés, né, Joquebede. Foi até ali e ela ficou ali, né? E aí a jovem, a filha de Faraó, perguntou quanto era o salário dela, acertou o salário direitinho e contratou ela para cuidar de Moisés até ficasse grandinho, né? Que ela pudesse tomar conta. Quando Moisés estava grandinho, ela devolveu a filha de Faraó, que foi criado ali, né? Imagine aí o cara que nasceu na casa humilde, ser criado no meio no reinado, né? Porém, aquele povo ali adorava os deuses estranhos, a imagens, né? Mas Moisés nunca adorou a imagens, sempre adorou o Deus Todo-Poderoso, aleluias. Pois ele sabia que Deus tinha uma grande obra na vida dele, né? E ele não poderia se corromper de forma alguma. Mas mesmo assim, quando o Senhor o chamou, ele temeu, né? Glória a Deus, aleluias. Vamos orar? Querido Deus e Pai Celestial, quero te agradecer, Senhor Jesus, por mais um dia estar aqui na tua presença, ó Espírito Santo da verdade. Orando, meu Pai, aleluia, apresentando vida, Senhor Jesus. Quero te apresentar, Pai, a vida de cada um que por aqui passar por este vídeo, meu Senhor. Quero te apresentar também, meu Deus poderoso, aleluias. A vida de cada um, Espírito Santo da verdade, que por estar anotado aqui neste caderno, meu Pai poderoso, eu possa visitar cada enfermo, Deus poderoso. Cura-me de toda enfermidade, Senhor Jesus. Aleluia. Visita o hospital, Pai. Visita, Senhor Jesus.
Leito de UTI, Deus, visita, meu Deus, os nigerianos, Pai, que tá passando por aquela opressão, Senhor. Foi triste, meu Deus, ver, meu Deus, Pai, as pessoas que estão mortos ali, meu Deus, queimados, meu Deus poderoso. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia dos pais, meu Deus. Oh, Deus poderoso. Cuida do teu povo, Senhor Jesus. Eu sei, Deus, que aquele que morrer pelo teu reino, Pai. Terá, Deus, aleluia, a tua glória garantida, meu Deus poderoso. Eles não negam a tua fé deles, Deus. Não negam, Deus, a tua presença, o Espírito Santo da verdade. Por mais que eles são oprimidos, Senhor Jesus, eles estão passando ali, Pai. Mas eles continuam firmes, Deus poderoso. Nos ajuda a ter essa força, Senhor. A permanecer firme, meu Jesus poderoso, em meio às lutas, em meio à tempestade, em meio às dores, em meio ao deserto, meu Pai poderoso. Saber que o Senhor está cuidando de tudo, Espírito Santo da verdade. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por tudo. Amém. Meus amores, eu vou deixar aqui uma divulgação, tá bom? Eu vou mostrar para vocês, pois eu não estou editando meus vídeos devido à falta de espaço, né? Então, eu vou só mostrar aqui para vocês o canal da pessoa. Rapidinho aqui, vou pegar aqui o celular do esposo e vou fazer a divulgação do canal dela. Ela também vai estar me divulgando, a gente vai fazer essa parceria durante aí uns dias, né? Para ver que a gente vai conseguir os nossos objetivos, né? Lembrando que ela já é monetizada, então você assiste o anúncio, não pula os anúncios. Se inscrevam lá, ativa o sininho em todos. Toda vez que ela postar vídeo, você receber a notificação, amém? Este é o canal da irmã, ó. O nome do canal dela é Cleide, mãe de 7. Ela posta a rotina dela. Vídeos de compra, receitas, enfim. Então vão lá assistir, já se inscreve. Não perca a chance de se inscrever, ativar o sininho em todas. Deus abençoe a todos vocês, amém? Espero que não dê direitos autorais, pois entrou aqui no vídeo, né? Esse é o canal dela, tem vários vídeos, ó. Vários vídeos aí de rotina, receitas, enfim. O canal dela é um canal de vlogs e rotinas. Gratidão, meus amados. Eu vou deixar o link do canal da irmã Cleide, mãe de 7, na descrição do vídeo, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua casa, a tua família, todos os seus bens. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente os teus sonhos, os teus projetos, a tua vida. Que você possa entregar os teus sonhos ao Senhor, a tua caminhada, e Ele tudo fará. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente a tua vida, a tua casa, a tua família, todos os seus bens. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe os teus sonhos, os teus projetos. Entrega a tua vida para o Senhor, caso você ainda não entregou, e demais Ele fará. Amém. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Vou ficando por aqui. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus, se Deus permitir. Beijos, tchau. Jesus te ama muito, eu também amo muito vocês, amém?